Bem quando anoiteceu, eu fiquei olhando para a casa do vizinho da frente. E novamente eu vi ele sair nu, correndo para dentro do mato. E na mesma hora, eu percebi que aquilo não era coisa boa, e muito menos deste mundo. Voltei para casa, peguei as minhas coisas, a minha arma, tranquei as portas e subi num pé de caju que eu tinha nos fundos da minha casa, pois tudo aquilo já estava estranho demais para o meu gosto. Pois mesmo tendo denunciado que aquela coisa havia matado uma mulher dentro da mata, a polícia nem fez questão de investigar. Não entendi o porquê. Bem, foi questão de uns 40 minutos, e eu vi aquela coisa sair do mato, e pela serra aquilo veio correndo e pulou com tudo na porta da minha casa, como eu havia deixado a luz do alfendre acesa. Eu pude ver nitidamente aquela coisa. Bem, a criatura era como um cachorro, uma mistura de cachorro e macaco. Porém, aquilo era muito grande, com olhos grandes e amarelos, e eram acesos, iguais a de um gato do mato. Bem, eu tenho certeza que a coisa era um lobisomem, certeza absoluta. A criatura começou a arranhar a parede e dar porrada nas portas e janelas. A fera tinha tanta raiva, e eu sabia que se eu fosse atirar, seria para matar a coisa, porque se eu errasse, quem morreria seria eu. Bem, fiquei de cima do pé de caju olhando para aquilo, e minutos depois eu vi aquele bicho virar gente. Um monte de pelos caiu no chão, e uma pele grossa, parecendo sebo, foi saindo do seu corpo. Bem, aquele senhor estava de pé na porta de minha casa. Ele dava porradas na porta e gritava pelo meu nome, e ficou fazendo isso por horas. Severino, sai daí, homem safado. Eu sei que tu tá escondendo aí dentro. Sai ou vai ser pior para você. Vamos acertar a conta aqui igual macho, cabra safado, me entregando para a polícia. Quero saber se você é homem de falar isso na minha frente. Quero saber também porque tu tá se metendo em assunto que não é da sua conta. Ou você sai e vem esclarecer as coisas aqui comigo. Eu vou soprar e derrubar sua casa. Eu tremia tanto que até balançava o cajueiro. Mas mesmo assim, com muita coragem, engatilhei uma bala. E posso jurar que aquele homem parecia ter ouvido daquela distância eu engatilhar uma bala. O desgramado se virou na minha direção e no susto eu disparei bem na cabeça do homem. Mas para minha surpresa, a bala não entrou fundo. E ao invés de gritar e correr como uma pessoa normal, aquele homem começou a urrar como um cachorro e uivar muito alto. E ali, minha frente diante dos meus olhos, ele virou bicho de novo. E assim veio correndo em direção do pé de caju, que ficava do lado da casa. Quase nos fundos, ele dava porrada na árvore e mordia o tronco. Saltava com muito ódio, tentando me pegar. O meu medo foi tanto que eu não consegui nem gritar por ajuda. E mesmo se eu gritasse, o vizinho que eu tinha mais próximo de mim era aquele homem, o restante dos meus vizinhos. Ficava no mínimo a 500 metros da minha casa. Bem, a minha única reação foi ficar lá em cima, parado, olhando aquela coisa. A criatura parou e sentou no chão igual um cachorro. E daí falou com uma voz mais grossa ainda do que ele tinha, que parecia o diabo falando. Ele disse que, se eu não descesse, ele subiria para me matar. Bem, eu fiquei calado só olhando. Aquele demônio foi não satisfeito. Voltou para minha casa e destruiu tudo que havia dentro de casa. Ele destroçou tudo que tinha lá, até não sobrar mais nada. E depois saiu correndo para dentro da mata. Mas mesmo assim, eu não desci da árvore. No dia seguinte, eu fui na delegacia para fazer um BO. Mas quando cheguei lá, aquele meu vizinho louco da frente que se transformava em fera já estava preso na delegacia. Ele tinha sido encontrado todo ensanguentado, com uma marca de tiro no rosto, parado nu, em frente à casa de uma senhora de idade que morava a 1 quilômetro da minha roça. A polícia havia feito uma ronda pela mata e então encontrou o corpo de uma mulher, todo dilacerado. E quando os policiais interrogaram o homem, ele acabou assumindo o crime. Bem, na frente daquela aberração, eu contei todo o meu depoimento para a polícia e aquele homem começou a se agitar e a gritar dizendo que não havia bala no mundo que dava conta dele e que não importava para onde eu fosse, pois assim que ele saísse da prisão, ele me mataria. Bem, vocês conhecem como é o Brasil, né? Apesar do homem ter confessado o crime, a polícia não encontrou nenhuma prova que ligasse ele à morte daquela moça na mata. E então, ele responderia julgamento em liberdade. Bem,
Eu, escutando toda a história daquele caipira, e do meu ponto de vista, como segurança, aquilo só poderia ser uma mentira absurda. Mas aí, antes mesmo de eu falar qualquer coisa, o motorista, que era policial, falou: Rapaz, parece mentira, né? Mas o negócio é o seguinte: a polícia mais tarde descobriu que esse homem que o Severino diz que é lobisomem é procurado pela polícia por 46 homicídios. E numa ocorrência em Fortaleza, ele resistiu a 8 disparos de calibre 12. E o relatório da polícia disse que se tratava de uma besta humanoide, que havia inclusive saído do gaiolão, onde colocamos os presos do camburão. Bem, eu fiquei assustado de como a polícia tratava as coisas. Mas segundo esse motorista, o senhor Severino, foi o único civil que conheceu esse senhor lobisomem e sobreviveu para contar a história. E por isso, ele está apto para fazer parte do programa de proteção à testemunha. Pelo menos até o dia do julgamento daquela fera. Boa noite.